Olá pessoal, bem-vindo ao canal para mais uma sequência de aula. Hoje nós vamos encerrar a parte das matrizes inversas, vendo as propriedades das matrizes inversas, as principais, as mais aplicáveis, que normalmente são imprescindíveis na hora da resolução de questões envolvendo matriz. Então a nossa aula de hoje é uma aula falando sobre as propriedades das matrizes ou das matrizes inversas ou simplesmente da matriz inversa única. Lembrando de uma informação importantíssima sobre as propriedades das matrizes inversas, antes de começarmos a nossa aula propriamente dito e falar sobre essa dica importantíssima, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu comentário, convidar os amigos para o canal, para que nosso canal cresça cada vez mais. Na aula anterior nós fizemos uma questão de como calcular a matriz inversa de uma matriz dada, uma matriz quadrada, no caso, uma matriz quadrada I2, uma matriz quadrada n igual a 2, no caso, 2 por 2. Nessa definição que nós aplicamos, calculando a matriz inversa, fica definida a seguinte dica. Quando calculamos a matriz inversa de uma matriz e nós encontramos essa matriz, denominada matriz inversa, nós vamos informar, vamos dizer, na teoria, caso você esteja lendo uma questão sobre teoria de matriz inversa, é que ela é denominada matriz não singular. Uma matriz, quando ela tem inversa, ela é chamada não singular. Quando ela não você calcular e fizer o cálculo e não encontrar a inversa, ela é denominada matriz singular. Então, nesse caso, a dica é: calculou a inversa de uma matriz, encontrou essa matriz, ela é chamada matriz não singular. Se você não encontrou, se não existe a matriz inversa, ela é chamada matriz singular. Então vamos para as propriedades, para vermos aqui o que são essas propriedades. Primeira propriedade do estudo das matrizes. Nós temos aqui a propriedade número 1 que diz o seguinte. Propriedade número 1. A inversa da matriz A é a própria matriz A. Dica importantíssima. Você tem a matriz inversa de A. Se você calcular a inversa da inversa, você vai, no final das contas, encontrar a matriz A. Se você quiser calcular a transposta da inversa é a inversa da transposta. Há uma troca entre os expoentes, se vocês observarem. A troca dos expoentes não quer dizer tão simples cálculo. É preciso que você esteja atento para essa informação. Quando eu tenho a inversa e peço a transposta, eu calculo simples. Se, por exemplo, eu tiver uma matriz A, a inversa dela é formada por 3, 4, menos 1 e 5, e eu pedir a transposta dessa matriz inversa que eu já tenho aqui definida, ok, a linha vira coluna, essa linha aqui vira coluna, essa linha aqui, 4 e 5, vira coluna, ok. Agora, se eu quiser calcular a inversa da transposta, aí eu tenho que aplicar o que nós aplicamos na aula anterior sobre como calcular a matriz inversa de uma matriz dada. Então não esqueçam dessa dica. A transposta da inversa é a inversa da transposta. Essa de todas as propriedades, a terceira propriedade é uma das mais importantes. Lembrar lá da transposta, quando nós estávamos estudando as matrizes, aliás, transposta e produto, quando nós tínhamos a matriz A, só um instante, quando nós tínhamos a matriz A vezes a matriz B, isso aqui, fazendo a transposta do produto, não é a mesma coisa da transposta de A vezes a transposta de B, não é a mesma coisa. É verdadeiro quando, lembre-se disso, é a transposta da segunda vezes a transposta da primeira. Transposta de B vezes a transposta de A. Esse é justamente o cálculo verdadeiro e não esse, diferente. Então veja aqui na propriedade número 3. A inversa do produto é o produto da inversa da segunda pela inversa da primeira. O produto de A é o inverso do produto de A por B é o produto da inversa de B pela inversa de A. Não esqueçam desta dica, por favor. Dada a matriz A, se existir a inversa dela, ela é única. Então, nesse caso, nós definimos como ela é unicidade. Ela só tem uma e somente uma matriz inversa, se essa matriz inversa de fato existir.
ela é única. E aí eu coloquei aqui uma questão é uma equação matricial envolvendo matriz inversa. Na questão diz que a matriz, sendo a matriz A, a matriz B e a matriz X inversíveis, quer dizer, admite matriz inversa, a matriz no caso de ordem N, ele quer que nós isolemos a matriz X. E veja que a matriz X está dentro do parêntese e aqui eu tenho inversa do produto de X por A. Isso tudo igual a B. Então vamos isolar, vamos deixar como se estivesse resolvendo uma equação com a variável X. Só que no caso nós temos uma matriz equação matricial X. Então nós temos isso aqui. Vamos lá para a dica de como resolver esse produto. Eu tenho a matriz X vezes a matriz A. Isso aqui, a inversa desse produto, é igual a matriz B. E na questão está pedindo para encontrarmos a matriz quem? Ó? A matriz X. Vamos aplicar aqui que propriedade, professor, logo de imediato? Vamos aplicar a propriedade número 3 para podermos tirarmos o parêntese. A inversa do produto aqui vai ficar como? Propriedade número 3. Propriedade 3 vai ficar a inversa de A vezes a inversa de quem? A inversa de X. Isso aqui é igual a B. Inversa do produto é o produto da segunda, a inversa é o produto da inversa da segunda, no caso a segunda é A, pelo inverso da primeira, a primeira no caso X. Agora, professor, como é que eu vou fazer para eliminar e deixar o X? Porque aqui ele está a inversa da matriz X. Como é que eu vou fazer para encontrar? Lembrando lá das propriedades das multiplicações que nós temos lá nas propriedades, volte na aula das multiplicações, onde tem as propriedades, diz o seguinte, e veja também na propriedade que nós fizemos há pouco, observaçãozinha importante, que tem uma dica, que se eu pegar a matriz A vezes a inversa dela, isso aqui dá igual a identidade, que a matriz é elemento o quê? Elemento neutro. Então o que vai acontecer? Veja que aqui eu tenho a matriz inversa. Para nós encontrarmos a matriz de identidade, o que vai ter que acontecer? Eu vou pegar essa matriz aqui e multiplicar pela direita, multiplicar pela esquerda. Por que pela esquerda, professor? Por que eu não posso multiplicar pela direita? Lembrando lá na multiplicação de matrizes. Multiplicar a matriz A por B não é a mesma coisa de B por A. É por isso que eu estou optando em multiplicar pela esquerda. Então eu vou pegar a matriz A e multiplicar ela aqui pela esquerda. Se eu multipliquei pela esquerda da matriz inversa de A, também, vou botar aqui a matriz B, um pouco mais afastada, eu vou multiplicar também a matriz B pela esquerda. Eu não posso deixar de multiplicar. Aqui é a esquerda de quem? A esquerda de B. Aqui é a esquerda de quem? A esquerda da matriz inversa. Quando eu multiplico a matriz A pela inversa, vai ficar A vezes a inversa, vezes a matriz X elevado a menos 1. Isso aqui vai ser igual a quem? A matriz A vezes a matriz B. Veja, quando eu multiplico A pela inversa, eu encontro a identidade. Então aqui eu vou substituir esse produto pela identidade IN. Vezes quem? A nossa matriz X elevado a menos 1. Isso aqui é igual a quem? A nossa matriz A vezes B. Quando eu multiplico a matriz identidade por qualquer matriz, quando eu multiplico a matriz identidade por qualquer matriz, eu vou encontrar a própria matriz. É como se fosse um elemento neutro. É mais ou menos essa a observação. Se eu multiplico 1 vezes x, é a mesma coisa de x. Se eu multiplico 1 vezes 2, é a mesma coisa de 2. Isso lá quando eu estou estudando os números reais. Aqui a nossa matriz identidade, elemento neutro, né? No caso a matriz identidade, ela é chamada de matriz elemento neutro. Multiplicando ela por qualquer matriz, você vai encontrar a própria matriz. Então, identidade vezes x elevado a menos 1 dá o próprio x elevado a menos 1. Isso aqui é igual a quem? A vezes B. O professor está pedindo x e você tem x menos 1. Então, o que eu vou fazer? Observe na propriedade número 1. Quando eu faço a inversa da inversa, eu encontro a própria matriz. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar aqui nesse caso, aplicar a propriedade número 1. Como assim, professor? Veja, eu vou pegar a minha matriz a partir daqui, eu vou pegar a minha matriz x elevado a menos 1 e elevar a menos 1. Só que se eu aplicar o inverso desse lado,
eu também tenho que aplicar no segundo. Nesse caso aqui eu estou aplicando, não esqueça, ó, eu estou aplicando no primeiro e no segundo membro. A inversa tanto no primeiro como no segundo membro. Não esqueçam disso, você não pode modificar um membro e, em consequência do outro, ele vai ficar desequilibrado. A inversa da inversa é a própria matriz X. A inversa da inversa de X é a própria matriz X. E a inversa do produto de A por B é quem? É B elevado a menos 1 vezes A elevado a menos 1. Então, a equação matricial que eu estava procurando resolver é essa daqui. Para nós encontrarmos essa matriz X vezes A elevado à inversa igual a B, para mim encontrar essa matriz X, eu preciso fazer simplesmente a inversa de B multiplicado por quem? Pela inversa de A. Então veja que aqui nós temos uma equação matricial. Isso aqui é o que nós chamamos de equação matricial. Vamos ter futuramente uma sequência de exercícios voltados para essa questão de equação matricial. E aí nós vamos aplicar tudo que é propriedade de multiplicação, de matriz inversa, de adição e subtração de matriz, fechando o estudo das matrizes. E para passarmos para o próximo assunto, que é o assunto inerente ao assunto de determinante, que ainda é dentro do assunto de matriz, só que com outros tipos de aplicações. Antes de começarmos esse novo assunto, e dê uma revisada em matriz para você não ficar muito perdido sobre a parte do estudo de matriz quando for estudar determinante e também quando for estudar a parte de sistema linear. Muito bem, a nossa aula de matriz é aqui a matriz inversa. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu comentário, convidar os amigos para o canal, para que o nosso canal cresça cada vez mais.